E aí, Mulheres Maravilha, como é que vocês estão? Vai começar mais um episódio do nosso Mulher Maravilha Podcast. Eu sou Roberta de Moraes, aqui ao meu lado a minha querida amiga e parceira de bancada, Beth Correia. E hoje, gente, a gente traz um tema muito sério e urgente que atravessa a vida de nós mulheres, aparentemente a vida toda. É um assunto muito importante, então você já se liga e compartilha esse conteúdo, porque o que vocês vão ouvir hoje aqui é bastante sério e precisa chegar a uma grande quantidade de pessoas. Nós vamos falar sobre a violência de gênero. Para essa conversa tão importante, a gente recebe a ele, que é professor, filósofo, pioneiro na reeducação de homens agressores e referência no Brasil quando o assunto é construção de novas masculinidades. Nosso convidado de hoje é um homem maravilha. Seja muito bem-vindo, professor Sérgio Flávio Barbosa. É um prazer enorme ter com a gente e muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada, professor, viu? O Uma prazer honra. é todo meu, muito feliz de estar aqui falando de um tema tão complexo e tão difícil para todas as mulheres. Professor, para a gente começar esse bate-papo, já do início, conta para a gente em que momento te despertou esse desejo, essa vontade de se formar e trabalhar com temas tão relevantes e necessários para nós, mulheres, e também para a sociedade em geral. Conta um pouquinho da tua trajetória até este momento. Bom, Beth e Roberta, Roberto, minha trajetória é como se fosse um livro, né? Eu sou brasiliense e nascido nessa cidade tão esquematizada, tão, né, cartesiana. Uhum. Eu comecei a ter dificuldades dentro dessa dinâmica de uma cidade totalmente, com números, com siglas. E nesse lugar, eu comecei a romper com essas barreiras. Já desde pequeno, eu queria ir sempre para o mato, sempre viver fora. E uma das coisas que eu fazia era trilha, junto com alguns amigos. Uhum. certo. E nestas trilhas, eu chutei uma pedra. E ao chutar uma pedra, eu chorei. E o guia falou: Mas você é homem, você está chorando? Que Uau, que isso?" despertar, hein? Isso E em que ano, aí, mais ou menos, a gente está falando? isso eu estou falando em 1978, 79. E eu fiquei muito chateado com ele. Eu falei: Não, eu estou chorando porque está doendo. E a gente começou a discutir isso. A gente sentou, eu tirei o tênis, depois eu tirei a meia, veio a unha junto. E eu falei: Mas eu não Meu posso chorar, Deus. né? Então começou a despertar que a gente não pode determinadas coisas. E então eu muito já jovem, adolescente, eu comecei a discutir que principalmente eu não gostava de futebol, eu gostava de outro esporte, e eu comecei a sair um pouquinho da curva, Da caixa. da caixa. E aí eu vi também que meus pais, por ser militar, meu pai por ser militar, minha mãe por ser doméstica, era uma vida muito bonita, muito boa, desde que todas as regras fossem Fossem Se cumpridas. você cumpridas. seguisse a Exato. cartilha, né? Exatamente, exatamente. E aí eu percebia que aquela família nuclear, que eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas também é um modelo muito tradicional e muito conservador Retrógrado. de ser homem e de ser mulher. Quando minha irmã queria sair com umas amigas, ela falou: vou sair com minha amiga. Ah, não vai sair sozinha, não. Mas, pai, eu tô saindo com minha amiga. Não, leva seu irmão junto. Ela Sim. tinha que idade? A mais nova, a mais velha? Mais nova, mais nova. A gente tem 1 ano e meio de diferença. Então, é sempre assim. Ela saía com as amigas, mas era sozinha. Então, eu tinha que ir E acompanhá-la. você podia sair sozinho? Eu podia, Aí, tá eu vendo? podia. Eu Claro. podia O sair, clássico. voltar a qualquer Sistema hora, patriarcal, Clássico. machismo estrutural. podia. Ninguém colocava regra na minha vida, né? Mas não podia chorar. Mas não podia chorar. É, porque chorar é coisa de mulher, né? Exatamente. Porque Mas, tudo aquilo que se aproxima do feminino Exato. é proibido. É mas, proibido. professor, eu sou mãe Proibido. de um menino, hoje ele tem 11 anos. Hoje. Nós Hoje. estamos falando em 2025.
Hoje ele tem 11 anos. Há 3 anos atrás, eu ainda ouvi meu pai e meu cunhado falarem para ele: não, Gabriel, mas isso você não pode fazer porque você é homem. Eu interferi imediatamente. Não, você pode, meu filho. Você pode. Você pode brincar de boneca, você pode chorar, Sério? você pode fazer o que você quiser. E eu falo isso para minha sobrinha. Tô falando, mas o 2020? meu pai vem de que geração? Vem dessa. E o meu cunhado, que tem a minha idade, 50 anos, também veio. Não, mas, Gabriel, isso aqui não, peraí, isso aqui é coisa de homem. Eu falei, como é que é? No meu filho, Nossa. não. Continua tudo No meu igual. filho, Continua igual? no meu filho ninguém A gente tasca. ainda tem umas amarras Gente, ainda, é assim, interessante, estrutural. porque para os meus filhos, eu tenho 2 filhas e um filho, a educação sempre foi: tem que lavar a louça, tem que varrer a casa, tem que arrumar o quarto. Então, eu acho que isso foi uma contribuição, né, daquilo que eu vivi. E eu só cheguei nesse tema porque, na verdade, não existia uma violência assim clássica, mas existia os papéis de gênero determinando aquilo que eu Sim, podia e aquilo que eu não podia. sim. E o que tivesse fora desse contexto era o absolutamente errado. Erradíssimo. Exato. Você era a ovelha negra da família. Ovelha negra no papel, na certidão de nascimento e na vida. Professor, você nos trouxe aí de maneira tão bonita esse teu despertar para temas tão importantes para o todo, né? Para nós todos como sociedade, como humanos, na evolução da espécie, não é? Como as normas tradicionais de educação acabam gerando, então, masculinidades que se apoiam na força, no controle, na rigidez e muitas vezes em comportamentos violentos e abusivos. Sim. Por exemplo, a educação não é só formal, né? Ela não vem só das escolas. Ela vem das famílias, das Dos instituições, dos exemplos, exemplos, das referências. E, infelizmente, nós temos referências sobre o papel do homem ainda muito conservadora, ainda muito pautada na força, no domínio e no controle. Ainda. sim, Ainda é na assim. posse, né? Eu tenho que mandar. Quando você recebe o aviso de um amigo que vai casar, vai ser pau mandado. Colocaram a coleira. Ninguém fala isso para mulher. Não, Ninguém fala isso para mulher. e sabe, Você vai casar? Agora vamos mandar em professor, e você. sabe o que eu acho mais interessante? É que se diz muito ao contrário, né? Que o casamento para a mulher ainda hoje é muito mais trabalhoso do que para o homem. Sim, com Se a gente certeza. pensar nesse casamento tradicional que a gente está comentando aqui, do papel do homem, do Sim, papel da mulher, quem não devia querer casar lá atrás era a mulher que ia era se mulher, enforcar. A com mulher ia cuidar da certeza. casa, a mulher ia trabalhar, a mulher ia cuidar do marido, que é o filho, né? Então, assim, para quem que vai andar E, de coleira? e é incrível esse processo de educação. São, né? Veja bem, porque o homem, quando vai casar, geralmente ele sai da sua casa nuclear, da família, Uhum. e estabelece uma outra família com a mulher. Então ele não tem tempo de muitos homens de morar sozinho, De de amadurecer. cuidar da sua vida, de amadurecer, de saber que aquela cueca, se ele não tirou aquela cueca vai ficar ali. Ela não tem vida Ela própria e não não tem, ela Ela não vai, não sai anda, não voando ela vai. não tem inteligência artificial, ainda. ela não vai fazer. O prato que você deixar lá, vai ficar lá. O papel higiênico que você não repor, vai fazer falta. Mas quando ele casa, ele delega tudo isso a uma outra pessoa. Mas o mais incrível, Transfere o papel da mãe, no caso, para a mulher. exatamente, mas o mais incrível, sabe, é que a outra pessoa acaba assumindo. Uhum. Isso que é diferente. Quer Mas dizer, quando a gente fala de machismo, a gente Mas também fala do porque machismo feminino. Porque exatamente. nós é, também, mulheres, fomos criadas num ambiente machista. É, E a e- gente repete muitas crenças, muitos valores e comportamentos que vêm lá de trás e a gente não é. percebe, E ela, demora para descolar. e ela são começa a pegar a cueca no inconscientes. chão, ela começa a tirar o prato, ela começa a fazer aquilo. Mas é assim. Não é assim, gente. Isso é uma construção social. Então, como você me perguntou, Uhum. toda esse terreno, esse lugar, é um lugar fértil para Fértil. violência. Né? A violência não começa com um soco, a violência não começa com uma agressão, a violência começa com comportamentos assumidos, Uhum. como se fossem naturalizados. Então você tem que fazer a comida, você tem que arrumar a casa, você, mulher, tem esse papel na E se eu digo sociedade. não, E se diz não. Ou pelo menos, se não faz daquele jeito que eu quero,
porque a referência minha é a minha mãe, Uhum. né? É o feminino que eu fui domesticado. Sim. Então eu vou domesticar você, o seu corpo, suas emoções, o seu sentimento. Então você vai sentir prazer de me servir, ok? Você É vai isso, fazer isso, né? é Professor, isso. eu queria que você é um filósofo, que eu queria entrar numa seara aqui. Você fala então de que a gente acaba inconscientemente reproduzindo papéis que essa mãe ocupou. Muito Sim. bem. Então, sabemos que o meio importa e que as referências importam e que ditam Uhum, comportamentos, uhum. né? Vide referência. Há uma linha muito tênue aí entre o caráter deste ser e o meio em que ele foi criado. Sim, sim. Como é que o senhor vê o papel de cada um e a soma desses papéis na construção desse homem? Não é Eu fui verdadeiro. clara? Foi. Não? Não é verdadeiro que todo homem que passou por uma situação de violência vai reproduzir a violência num relacionamento. Uhum. Mas todo homem que vive um relacionamento tóxico conviveu com um relacionamento violento. Então é muito importante essa pergunta, porque, na verdade, será que todo homem é potencialmente violento? Exato. É aí que eu Será Tá na queria que a chegar. natureza? violência ela é uma natureza herdada, quase como biológica? Não. Dentro desse processo, há vários filósofos e também filósofas que vão falar desse processo de socialização masculina, Uhum. Uhum. como um treinamento, como uma escola, como um exercício de eu ser importante porque eu mando em alguém. Um É condicionamento. um condicionamento que determina o meu padrão de comportamento. E às vezes a gente acha que isso é um caráter. Ah, ele era assim desde pequeno. Ele era assim desde criancinha, Uhum. estouradinho, nervosinho, né? Não. É num processo educativo onde esse homem vai se socializando. Onde essas regras sociais, como fala Bourdieu, na questão da violência simbólica, se faz parte da minha masculinidade olhar para uma mulher com decote e eu torcer o pescoço, eu tenho que fazer isso. Porque faz parte. Faz parte da minha masculinidade ter voz grossa e gritar. Nem preciso bater. Só meu tom de voz Impõe impõe respeito. respeito. Aham. Uhum. Então, a violência masculina, como diz Marilena Chauí, Uhum. é uma construção, é um vício que a Sim. pessoa vai adquirindo. E E a outra alimentando. pessoa também vai, porque não existe violência só de um lado. Bilateral. Existe uma Ou co... unilateral. Exatamente. Existe uma codependência dessa violência. Uau! Todo mundo diz que Isso, precisa de isso dois, né, aí, para ter uma briga, né? isso é Uhum. um farol aceso, hein? Isso que ele está Sim, trazendo agora. Farol sim. vermelho, né? Porque se a relação é de dois, e Uhum. se eu me apaixono e ela se apaixona por mim, o inverso também é natural. Porque a violência nunca é uma mão única. Isso é complexo entender. Porque um outro filósofo chamado Levinas, Emanuel Levinas, da Lituânia, ele também vai falar que nada acontece isoladamente. Eu preciso do outro. Eu preciso da interação do outro para que aquilo tenha um significado. É como se eu estivesse numa ilha. Eu caí numa ilha. O que é que eu vou ser? Não sei. Você caiu numa ilha, é. Mas agora, dentro de um relacionamento, eu vou ser aquilo que você vai me determinar, Ou que eu vou permitir. ou que você vai permitir. Na verdade, em qualquer relação, né, interpessoal, a gente passa por esses 2 Exatamente. pontos, 2 olhares. E como É. é que você, diria, então Desculpa, eu não estou falando que a mulher é culpada, não, ok? sim, Não, não, e ficou que isso claríssimo, fique é bem bem claro. claro. Exatamente. Mas, professor, então em que lugar, mais fundo aí se constrói essa masculinidade que agride profundamente a mulher? Você estava falando aí de questões filosóficas, culturais, de comportamento, que chega nesse ponto, né, da agressão. Ok. Ainda dentro das questões filosóficas, a formação da identidade desse homem dentro dessa sociedade patriarcal, então a gente está falando de estrutura. A estrutura patriarcal é aquilo que vai determinar a nossa forma de pensar, a nossa linguagem, o jeito. Eu até vou provocar as pessoas aqui. Respira um pouquinho agora. Sente o pulmão enchendo de ar, solta.
Faz mais uma vez. Sente o pulmão enchendo. Solta. Pensa numa figura política atualmente. Uhum. Pensa numa figura do esporte. Pensa numa figura da religião. Quem vocês pensaram? Você vai falar que a gente pensou em homens. Exatamente. Ah, Isso aham. é o patriarcado. Sabe o que que meu filho falou? Isso é o patriarcado. Nossa, Meu que filho Gabriel disse assim: incrível, né? mãe, o que que você quer ser quando Eu quero ser um cientista, porque os grandes nomes das ciências eram homens. Porque o que que Ah, aparece numa pesquisa de Google? Einstein. Aí Einstein. começa, né? Aí ele falou assim: não, mãe, mas cadê as mulheres? Eu não vi nome de mulheres. Poxa, meu Nossa, Deus do céu, milhares. são Então, milhares. mas é o que ele falou. Filósofas são Mas é milhares. o que aparece primeiro. É o que aparece. Não é? É Mesmo isso. na época era o Sartre e não É a a Simone de Beauvoir. condução, é a Era ou não condução, era? É a é como eu condução. conto a história. É como isso. Então, esse patriarcado, com essa brincadeira, é isso. No esporte eu pensei numa mulher, eu devo No dizer. E na esporte, política eu pensei numa uma mulher mulher. também. Ah, tá. Tem gente que não consegue pensar em mulher. Tem gente que não consegue. Só pensa em homem o tempo todo. Figura de força, homem. Figura de proteção, homem. Ministros do STF, homens. Homens. Só tem uma lá por Salve enquanto. Carmen Lúcia. Salvem, daqui a pouco ela sai e Daqui a acabou. pouco ela. Então, a identidade masculina é formada por essa estrutura do pensamento, né? E ainda mais se a gente for elevar para a questão da religião, a religião ainda vai colocar dentro dessa cultura judaico-cristã Sim, a figura do homem, exato. de um Deus barbudo sentado num trono. Então, a gente tem muitos elementos que vão determinando essa condução do pensar sobre o homem. Por exemplo, E quando a mulher, desde lá de trás, então, sob essa ótica, como uma muito, grande pecadora, e Exatamente. etc. Eva, né? Um grande problema, né? você falou Ela que trouxe a maçã do pecado. a minha inquietação enquanto estudante lá do ensino primário, Uhum. da quarta série, eu levantei a mão e falou, professor, por que que a lista de presença sempre começa com os meninos e depois as meninas? Era assim as nossas Sim, listas de sim. presença. Antônio, Carlos, aí depois vinham as meninas. Outro dia teve um erro no sistema de impressão de provas, porque geralmente é por ordem alfabética. Aí teve um erro, aí primeiro pacote a ser imprimido, qual foi o impresso? Dos Dos homens, homens. O segundo, das das mulheres. mulheres. É assim, é assim. Minha mãe tinha o antigo SIC, né? Ah, meu pai tem também, minha mãe, o SIC. O número do meu pai, para saber que era o número da minha mãe, tinha tracinho X. Aham. Era assim. Isso Sim. está tão enraizado, né? Isso está tão. Tem tantas camadas aí que a gente tem Muitas que camadas. remover. Muitas É muito camadas. profundo, é muita camada. Isso no aspecto político, isso no aspecto religioso, no aspecto sexual. Ah, o homem é instintivamente caçador. Predador. Se ele soubesse mesmo que na antropologia não é nada disso, é o contrário. É o contrário, querido. A fêmea de qualquer, ela só aceita o macho se ela quiser, se ela estiver no período fértil. Fora disso, ele nem se aproxima dela. Vive longe. Gente, vocês estão escutando essa explicação tão preciosa que o professor nos traz aqui É ela agora? que determina quando quer acasalar, quando quer sentir prazer, quando. É ela que faz tudo isso. E É a eu acho que a fêmea. gente, só de um tempo para cá, começou a ter voz sobre nosso próprio corpo, né? Sobre essa Exatamente. independência, Esse né? tal Do de não é desejo. não, não É. quero, Não não me quero. venha, não estou exposta. Não me toque, não. Porque o homem parece assim, ele se justifica em algumas questões como se fosse hormônio, mas não é, não, não tem nada Uhum. disso. É uma construção, né? O ditado, né? Segure suas cabritas que meu bode tá solto. Ai, que coisa Nossa, medonha. isso me dá enjoo. Na verdade, Medonha. é o contrário. Enquanto ele pode ter uma, ela pode ter várias Várias. funções. Exato, exatamente. É o contrário, gente. É muito diferente, né? Querido, de que forma a falta de educação emocional, tá?
e aí nós vamos entrar numa área que eu gosto muito, Bacana. que é a inteligência emocional, impacta a vida desses homens e contribui para conflitos, rupturas, violência, agressões. Essa inteligência emocional, ou a falta dela, a ausência, já vem desde a infância. Dificilmente essa criança, esse menino, aceita o não e a mãe sabe falar o não de forma assertiva. Então, ele já vai crescendo dentro de uma cápsula onde ninguém diz não para ele, onde ele Ninguém o contraria. Você contraria. está dizendo isso desde que o mundo é mundo ou mais agora? Mas agora, Ah, mais mais agora. tipo Revolução Industrial, quando criou o conceito de Tá. adolescência. Tá. Porque antes Criou era. o conceito, né? É, Exatamente. exatamente, porque era criança, Criança, adulto, adulto, velho. velho. E sem se falar que na Idade Média criança não era nada, né? Não era Isso, ninguém. Enfim, não, não tinha Ela não infância, não não existia existia. existia, infância. não existia, não existia. Era só um produto de Agora alguém. tudo é assim, É. bate-porta, mau comportamento, qualquer tipo de coisa. Ah, é adolescente. É, Como assim? Eu fui é. adolescente. Eu também É, fui, E eu não E aí, vejo imagina. porta. e aí fica justificando. E aí, esse desequilíbrio emocional vem desse lugar, vem desse. Porque o homem não encontra um espaço seguro de afeto, um espaço seguro de conversar sobre as suas falhas, sobre os seus medos, né? Ele vai conversar com alguém, com uma festa, ele conversa sobre mulher e carro, mulher e Uhum. trabalho, mulher e churrasco, mulher. E Sempre bens materiais. é outra coisa, a não ser ele. Ele não fala, eu estou passando por uma situação de crise, eu estou com medo de perder o emprego, eu não estou conseguindo lidar com as minhas Você vê o homem emoções. hoje Os homens não nessa conversam entre intimidade? si. Eles Não não consegue. A conversam gente entre para si sobre as conversar, eu e Roberta, a relações. gente se abre intimamente e tal. Eles não falam, os Não, homens hoje não Eles falam não, não entre eles. falam. não, porque eu estou entregando a você, em algum momento, A minha uma fragilidade, minha a fragilidade. minha E vulnerabilidade. você pode usar isso contra mim, Mesmo entre os homens. mesmo entre os Os homens. melhores amigos, eles não trocam Não experiências trocam. afetivas. Pode ter 20 anos de amizade. Outro dia o rapaz falou assim, Gente, que coisa ele triste. começou, falou, Sérgio, eu te conheço há 20 anos. Só agora eu tive a condição de falar isso para você. Eu falei, eu sei. É o que eu sabia que você queria falar, mas você não estava preparado para falar. E muitos homens, num relacionamento afetivo, num relacionamento de casamento, não conhecem a esposa, Uhum. não conhecem a pessoa, Porque não não aprofundam. aprofundam. Ficam em camadas superficiais, ficam em. E aí, uma outra coisa, você é muito poderosa para mim, você é muito poderosa, Não, você está me isso, ameaçando. Uhum. isso nós conhecemos bem, Olha, eu vou né, dizer Roberta? de, Muito. nossa, eu vou É, dizer de é. cátedra que assim, eu tive uma experiência bem importante numa das minhas relações, que nós éramos muito parceiros, companheiros. Por conta do meu trabalho, eu auxiliava muito o trabalho do outro, do meu parceiro, meu amor, não é? Então, e é muito da minha natureza também, dar a mão, querer que o outro esteja bem, inflar o Sim. outro, sabe? Querer que o outro galgue mais degraus e que se realize, etc. Sempre fui essa pessoa. E eu acho que é da natureza feminina também, de uma certa forma. E quando aconteceu o contrário, quando a pessoa saiu do holofote e eu entrei, a vida virou de É, cabeça para baixo. existe uma equação para isso. Existe uma Por equação. favor, Tem. Você você. estava numa relação muito confortável, que como você disse ali no começo do nosso bate-papo, eu vou fazer você gostar de me ajudar, de estar Exatamente. me servindo de todas as formas, né? É. Enquanto o homem está bem e a mulher está ali, no máximo, lado a lado com ele, tá tudo bem, tá tudo ótimo. É uma equação, então. Uhum. Agora, quando ela começa a se destacar e essa sombra me atinge, eu começo a entrar em crise. Porque não é uma crise financeira, não é uma crise, é uma crise de valores, né? Então, muitos homens entram nessa rota perigosa porque não desenvolve uma inteligência emocional
capaz de suportar essas novas exigências que as mulheres estão aí no mercado, estão sendo chefes, supervisoras, mas para nós homens isso é muito, porque a gente nunca aprendeu no nosso processo de educação compartilhar sucesso. Então, A gente não aprendeu isso. eu acho muito triste, né? Porque nós fomos ensinadas desde criança a conviver com o sucesso masculino. Exatamente. E tudo bem, E a tudo bem. gente tá com um namorado que ganha mais, ou com um marido que é mais, que tem um sucesso maior na carreira, e tudo bem, a gente É isso sabe, a aí. gente tem uma inteligência emocional para lidar com isso. Mas quando inverte, não. Não, Os homens têm uma dificuldade gigantesca de estar com uma mulher exatamente. empoderada, que sabe o que quer, que, enfim, que é independente, que tem a sua Autônoma. carreira, autônoma. Muitos homens têm dificuldade, eles preferem uma mulher mais, daquele tipo É, mais caseiro, como é. é que é? Submissa. Submisso. Essa é a A palavra. submissa. Submisso. E muitos homens, pelo menos alguns dos meus colegas, eu vejo tendo relacionamentos com pessoas mais novas, porque tem uma determinada experiência e Uhum. que vai transferir essa experiência para outra pessoa. Sim. Eu falo, ah, tá bom. Eu acho que é o Aham. oposto. É. É. Então, Você manipula melhor, e né? aí ele também se sente melhor, porque pro ego dele, né? Ele está no Ele controle. está no controle. E ele está com uma mulher mais nova, e olha só. Então, existe essa imaturidade emocional. Muitos homens, eles carregam isso a vida toda. Nos meus grupos reflexivos, de homens autores de violência, a violência justamente começa aí. Porque ela queria e quer, né, discutir, por exemplo, onde nós vamos passar o Natal. Uhum. Não, Natal não precisa, eu vou passar na casa. Não. Para onde a gente vai viajar nas férias das crianças? Não tem que discutir. Agora tem que discutir. Agora tem que debater. Eu vou pintar essa parede de azul ou de vermelho? Agora tem que discutir. Agora, Uhum. eu vou comer arroz ou eu vou comer macarrão? Agora tem que discutir. Não é uma imposição, Não né? é mais uma imposição. E não é mais Graças a aquele Deus. universo onde a mulher falava, tá, é isso aí, né? Para não causar briga, eu aceito o que ele fala. Para não causar briga, eu vou para Taubaté. Para não Por causar isso que os briga. casamentos duravam 50 anos. Exatamente. Infelizmente, no Covid, Claro, né? eu perdi um tio, né? E aí, na semana seguinte, eu fui visitar minha tia, a casa já estava toda mudada. Falei, tia, por que que acontece isso? Ah, seu tio nunca deixou a televisão desse lado. Roberta, Era sempre desse lado aqui. sensacional. Tia, você viveu tantos anos, você queria colocar a televisão desse lado? É, seu tio não gostava da televisão aqui. Olha só, e sua Esperou ele tia morrer. tem que idade agora? 79. 79, tá vendo? Eu já Ela- vi vários casos de senhoras que esperaram, quer dizer, esperaram literalmente Esperar, o parceiro de 50 anos morrer né? para serem elas. Exatamente. E conseguem, né? Já falando dessa geração que já passou por isso, renascer, né? Mas, É, professor, você acha que é possível reeducar esse afeto masculino? sim, é possível. Como é que você tem visto esses grupos Eu, reflexivos que você trabalha? Conte sim, para nós um pouco sobre o que é, né? Para quem está nos vendo e ouvindo. os grupos reflexivos, Principalmente relacionados a esse trabalho que você faz Uhum. lindamente, uhum, que é o de reeducar homens agressores. sim. Os grupos reflexivos, eles nasceram para fortalecer esse lugar da responsabilização, né? Eu trabalho antes da Lei Maria da Penha. Isso é bem interessante. Você montou esses grupos Antes antes? da Lei Maria da Penha, antes da Que Lei Maria da perfeito. Penha, antes da, porque eu sabia, né? Por exemplo, o meu trabalho, um deles que eu já citei, eu estava trabalhando com profissionais do sexo, com cidadania, direitos humanos, então prostitutas, com as travestis, e todas elas falavam assim, ó, o maior desafio nosso não é o ponto, não é a noite, não é a doença, não é... são os clientes, Hum, são os homens. Eu falei, são os caras que exigem mais coisas e pagam menos, são os caras que batem, são os caras que agridem, querem usar droga, forçar a outra pessoa a usar droga. Então eu falei, tem um componente de violência aí nessa questão da sexualidade. Beleza? Então eu fui estudar a questão da sexualidade masculina e também estudar a questão de gênero. Era bem pouco naquele tempo o estudo de gênero relacionado aos homens. Eu lembro que eu fui num seminário na Federal do Rio de Janeiro participar de um evento
chamado Gênero e Relações Sociais. 100 mulheres, eu era o único homem. E aí a pessoa assim estranhou. O que que você está fazendo aqui? Ué? Você entrou em lugar errado? Eu falei, não, eu quero estudar essas gênero. Porque a minha professora, Eliette Safiotti, grande professora da PUC, já falecida, falou: se você não souber brincar na gangorra, você não sabe brincar. Então são os dois lados que precisam. Tanto é que ela escreveu um livro que podem baixar na internet, O Poder do Macho. Poder do O macho. Poder do Pô, vou Macho. anotar. O Poder do Ó, Macho pessoal, mostra muito claramente a necessidade de trabalhos com os homens urgente. Não precisa nem da Lei Maria da Penha. Então, eu tive uma bolsa financiada pela Fundação MacArthur e depois pela Fundação Ford, que eu consegui ir para alguns lugares no mundo, conhecer projetos e entender de adaptar isso à nossa realidade, uhum. principalmente ao machismo latino-americano. E E a trazer nossa cultura, e isso é a nossa evidentemente. cultura, né? E trazer os homens de uma forma que eles se sintam à vontade de falar sobre isso. E aí nós começamos, eu falo nós porque muitas pessoas, né, gente do Rio de Janeiro junto comigo, de Pernambuco, da Bahia, e eu montei um grupo aqui no ABC Paulista, não tinha a Lei Maria da Penha, mas a gente conseguia reunir esses homens, indo às sociedades amigos de bairro, indo aos lugares onde eles estavam. E daqui a pouco eu estava com o grupo formado. Mas você comentou numa palestra sua, que quando você estava fazendo essa pesquisa sobre sexualidade, você falou: "Espera aí, já que é a gangorra, deixa eu entrevistar os clientes". Não foi? Você comentou isso. Exatamente. Vamos ouvir o outro lado. O que que você descobriu ouvindo o outro lado? Olha, descobri um mundo carente, vazio, frustrado. O cara, muitas vezes, ali naquela casa de prostituição, era mais uma pessoa que pagava para alguém para conversar sobre as suas queixas, sobre as suas seus medos. E quando eu comecei a conversar com eles, foi estranho, porque eu notava uma criança, um adolescente ali naquele momento. Não era um homem barbudo, um homem adulto. Era um adolescente nos seus sentimentos, mas que tinha dinheiro, que podia pagar sexo, né? Só tinha sexo pago. Falei, gente, então os homens são muito ruins nesse sentido, porque para ter Uhum. sexo pago, né, que o negócio tá feio. Então, o grupo reflexivo, ele é uma porta aberta para todo e qualquer homem falar dos seus medos, das suas frustrações, dos seus comportamentos. E aí, no processo de construção da Lei Maria da Penha, que eu participei junto com algumas grandes feministas, a gente falou: é necessário colocar a Lei Maria da Penha dentro de um lugar de educação, responsabilização e mudança. Porque só a punição não vai dar certo. Sim. Não vai dar certo. Tanto é que foi muito difícil, e ainda é muito difícil, mostrar isso para os magistrados. Porque os magistrados não estão isolados. Cada município deveria ter o seu grupo reflexivo. Por exemplo, uma cidade Concordo plenamente. Como São Paulo, não faz parte da política pública o grupo reflexivo. Mentira. Se você não Não faz, reeducar, o que que não vai acontecer? faz. Mais uma vez, a gente vai ter um presídio lotado, É, os números de feminicídio Gente, batendo como recordes ano a assim? ano, porque você não está indo na não raiz do está indo problema na raiz. A jamais. educação deveria ser o primeiro motivo. Não tem uma política pública de educar, de capacitar um professor lá na escola para aquele menino que xingou aquela menina falar: isso não pode. Não tem uma formação em gênero que permita um agente comunitário de saúde compreender que aquela mulher que se queixa várias vezes de uma mesma dor, a origem dessa dor é uma violência que ela sofre em casa. Hum. Não, agora é que está tendo uma discussão, né? Eu capacitei os guardas civis municipais metropolitanos de São Paulo para essa leitura e essa visão de gênero. Mas às vezes nos próprios relacionamentos dentro da instituição, Uhum. eles cometem violência. Cometem violência assim da estrutura, sabe? Porque quando é um GCM Bastos, já sabe que ele é homem. Mas quando é um GCM feminino Bastos, Uhum.
Aí já está a discriminação. Porque eu preciso entender que o geral é masculino. Uhum. É a mesma coisa, campeonato de futebol. Quem foi o campeão do Campeonato Brasileiro? Flamengo. Mas de Flamengo. qual campeonato você está falando? Masculino ou feminino? Masculino. Masculino. A A Exato. gente Copa você fala do masculino. Copa do masculino. É Sim. tudo no masculino. Então, o grupo reflexivo é justamente essa pauta, agora dentro da Lei Maria da Penha, para a gente entender o processo de reeducação. E, na verdade, sabe, Roberta, não é nem reeducação, porque esse cara nunca foi educado. Educado. Não tá reeducando. É uma Perfeito. É uma educação Ele nunca foi educado. primária. É uma Perfeito. educação primária, básica, assim como na Grécia, né? Quando você passa pelo sistema de paideia, Uhum. você não precisa mais de outra coisa, Sim. porque aquilo já deu o tempo, né? Então, se esse homem comete violência hoje na cidade de São Paulo, ele não tem para onde ser encaminhado. Ele não tem. Gente, isso é muito sério, então, assim, autoridades todas, não é? Do Estado, do governo, isso é muito sério. Se a gente não se comprometer a mudar esse cenário, o trabalho dessas pessoas será em vão. É em vão, porque as taxas só sobem. Só E você sobe. cada vez tem que. Agora estão falando em prisão perpétua. Gente, Ó, eu não tenho bola de cristal, mas vai subir. Porque não são os homens que estão ficando mais violentos, e nem as mulheres estão denunciando. São as políticas públicas que não estão alcançando. Quantas mulheres, segundo o Instituto Laboratório de Violência Doméstica, 82% dessas mulheres não tiveram nem a chance de denunciar. Uhum. Quer dizer, ela nem entrou na estatística da violência sofrida. Sim, Ela já foi direto para o feminicídio. exato. Ela nem chegou no BO, né? Não chegou nem no Na BO. medida protetiva, o que quer que seja. Mas tinha vestígios de comportamentos violentos? Sim, né? O cara perseguia, o famoso ciúme, Uhum. o famoso posse. Se ela não vai ser minha, não vai ser Vai ser mais de de mais de ninguém. ninguém. aí que a gente começa a identificar esses comportamentos abusivos, né? Sim, é a questão da violência patrimonial, violência física, violência psicológica. E eu estava outro dia descobrindo que a violência sexual não é só o estupro marital. Uhum. Ah, você está com dor de Fala um pouquinho mais cabeça. desse estupro marital que você É, falou no. essa violência você é minha mulher, você tem que fazer sexo quando eu quero, e não importa se você teve um dia bom, tive um dia ruim, eu quero sexo, eu casei para isso, né? E muitos homens cometem essa violência quando a mulher não quer ter sexo, tem dor de cabeça, sei lá, não importa o motivo, não quer. Mas existe um outro tipo de violência sexual muito mais complicada, que é aquela negação da satisfação do desejo da mulher. Uhum. Então, Sim. às vezes, Como se muitos nós não homens. tivéssemos. Exatamente, exatamente. Então, alguns homens falam assim: qual foi a última vez que você fez sexo com sua companheira? Nem lembro mais. Tem uma série, Nem me recordo. uma série antiga, eu não lembro o nome, que era Maite Proença e o Zé Wilker. Era uma série antiga e eu peguei uma cena só, muito rapidamente, que ela perguntou assim: "O senhor, meu marido, vai querer me usar hoje?" Foi exatamente essa frase. E eu Exatamente. queria te fazer uma pergunta interessante. Eu assisti uma peça de teatro, um monólogo, há mais ou menos 6 meses, com a Débora Falabella. Não sei se por acaso chegou a assistir, que chama. Gente, esqueci o nome. É um monólogo que ela faz uma advogada, prima facie. Ela faz uma advogada, ela é super, ela tem um sucesso enorme na carreira dela, e ela defende, inclusive, algumas mulheres de violência. Só que num determinado momento, olha aí que interessante, que eu gostaria de te perguntar. O que acontece na peça? Ela começa a namorar, paquerar um rapaz do escritório. E na frente de todo mundo. E eles começam a sair, eles transam no escritório, eles estão tendo uma relação consensual, tá tudo bem. Eles vão para um japonês, aí ele leva ela para casa dele, eles transam também consensual, tá tudo ótimo, e ela começa a passar mal.
porque ela tinha comido alguma coisa, bebeu, e aí ela passa mal, vai pro banheiro, ela se sente mal, e ela volta e fala: eu não tô me sentindo bem. Aí ele pega e força o sexo com ela, fala: eu não quero, eu não estou me sentindo bem. E ele estupra. Exatamente, E aí, como é que fica a situação? Ela começa assim, ela sendo advogada e defendendo mulheres nessa situação, como é que eu vou provar que ele me estuprou, se todo mundo me viu saindo do É, japonês, se todo mundo sabia que a gente estava namorando, o que que faz disso um estupro? Fica exatamente. numa situação Fica. extremamente delicada, né? É a mesma coisa do marido que você está falando, né? Já, É, já é marido, né? é, Então pode qualquer hora, qualquer momento. desqualifica a fala dela, né? E Uhum. muitos caras falam assim: não, eu não quero fazer sexo com ela porque é uma vingança. Eu não vou tocar no corpo dela porque ela engordou, ela emagreceu, ela envelheceu. Ai, Eu não gente. quero, eu vou recorrer à pornografia, né? Eu me satisfaço com a pornografia. Eu tiro a chance dela ter prazer. Nossa, coitados, gente. Então, é o cerceamento. Outro dia eu estava discutindo. A Coitados. violência sexual é isso, né? Também de proibir a mulher de se sentir prazer. E se ela fala que tem prazer sozinha ou prazer com outra coisa, ele começa ainda a desqualificá-la, Sim, né? Minha claro. nossa. E é muito comum, E a gente ainda tem tantas culturas e sociedades sim, que já eliminam a possibilidade da mulher sentir prazer logo de cara, né? exatamente. E é muito comum o homem desqualificar a mulher. Ela está exagerando. Por que que agora ela não quis, né? Ela estava bêbada. Ela estava com efeito do medicamento. Ah, foi o estresse. É a beleza. Então tem várias Tem desqualificações. Não, tribos e que eu tiram o vou. clitóris da mulher, né? Tem Não são algumas. São tribos, tribos? são. Há países em que a cultura é essa. Países Eu em achei que que a era uma coisa cultura. pequena, uma Não, não é sociedade uma coisa Não, pequena, a pequena, não. tribo. não, É uma querida. coisa que atravessa E a não sei se cultura. É continuou, mas não faz muito cultural, é tempo, É, né? é. cultural, por exemplo, tem um livro que se chama Princesa, Ai, você já que me falou para fala ler. sobre as Uhum. mulheres na Arábia Saudita. Princesa. Extirpado o clitóris. Clitóris vai embora Vai assim que a embora, menina que faz beleza. ali 12 anos, que é para ela não É, sentir Ai, prazer. gente. exatamente. Você sabe que uma vez fui me separar de um namoro e tal? E aí cheguei muitos anos atrás, eu cheguei para essa pessoa e falei, bom, vamos nos separar. Para mim tá bom aqui. Quem é? Pergunta, né? Eu falei, não tem quem é. Eu quero me separar de É você. assim mesmo. Não, Você tá mas gostando de quem agora? quem é? É isso mesmo. Não é possível. Quer dizer, é É, tão bizarro esse é, pensamento que faz com que a figura masculina acredite que você tem uma outra pessoa, que o problema não está com ele. é isso Então, quer mesmo. dizer, eu pego o problema da nossa relação, meu e seu, jogo no colo de um terceiro, porque eu sou fantástico. Como assim? Você É, está me deixando por nada? é melhor ser trocado do que ser deixado por nada. Exato. Não por nada. É, Mas o homem não, né? O homem, no assim, geral, aí pelo que minha pouca experiência que eu ouço, né, pessoal, e que eu ouço de amigos e amigas muito próximos, é o contrário. O homem quase sempre, quando deixa um relacionamento, É porque deixa tem uma porque tem mulher. porque já tem outra. uma outra pessoa Exatamente. em vista. Ele não sai para ficar sozinho, para Não, 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 pensar a não, não. vida, não. para O homem precisa amadurecer de os uma mãe, conceitos. precisa de uma É, uma mãe. mãe, uma nova experiência, Ficar sozinho jamais. ficar sozinho é opressor. É. Professor, que práticas e referências positivas podem ajudar homens a se tornarem aliados ao fim da violência contra a mulher? E aí a gente também já pode falar a respeito desse movimento nacional que a gente viu acontecer e participou Brasil afora no último domingo. Uma das coisas mais interessantes que eu venho trabalhando tanto na prevenção quanto no letramento, palestras em grandes empresas, na área de logística, na área de telefonia, é o que é o feminismo. Muitos homens são contra o feminismo, nunca leram uma Sim, palavra, Sim, um texto, um nem no nada, dicionário. nem no exato, dicionário. Acham que feminismo é o contrário do machismo. exato. O feminismo E nunca que é matou ninguém. um ódio a eles. Exato. É. O feminismo nunca matou, nunca construiu um mecanismo
para proibir o homem de superar a sociedade. Mas o machismo, sim. Uhum. O machismo, ele é essa estrutura que não deixa, né, a mulher ser mulher, porque vai afetar a vida do homem. Hum. Então, uma referência que eu venho conversando com muitos homens é começar a ler, começar a escutar, não atravessar a fala das mulheres, não atravessar a fala das mulheres, não explicar o que já foi explicado pelas mulheres, né? Não fazer das mulheres um ser que precisa de uma explicação Da sua da sua validação. validação. E como isso significa? E o que que isso significa? Veja um homem que tem essas atitudes, veja um homem que possa ser o seu referencial, né? Dialogue com outros homens. Entre hoje na internet, tem tanta coisa na internet boa para fazer essa construção. Existem coisas boas, ainda bem, né? Eu sou uma pessoa muito otimista, sagitariana, Eu também sou feliz muito da otimista. vida e acho assim que não é a maioria dos homens que comete violência, não é a maioria. É uma minoria. Porém, essa minoria impacta muito. Eu vim de metrô hoje para cá e tinha um banco vazio. Quando eu fui me sentar, a mulher se encolheu. Talvez por respeito? Hum. Não, por medo, por eu ser homem. Uhum. E eu não sou um homem de aparência, né, assim, suave, né? Eu sou quase um ogro. Mas ela viu na, na minha imagem um homem que iria encostar a coxa nela. Então eu preferi ficar de pé. Então, ler o ambiente é muito importante. Ler a sociedade é muito importante. Se você, homem, tem dificuldade de sair à noite e dar cantada, muitos homens falam, Sérgio, eu não posso sair mais hoje porque qualquer chavecada É é assédio. assédio. Né? Falei, sabe uma palavra chamada não? Se ela não der a abertura, é não. E aí, fique com esse não. Não, mas não é porque eu dei a chavecada errada? Não, criatura. É porque ela não está afim, Afim! Mas é né? essa imposição. É, Eu tenho 50 anos e acho que a Roberta, da minha idade, deve ter passado por isso também. Quando eu ia a pequenas baladas, fim. assim, festinhas, quando eu tinha, não, sem exagero, 14, 15 anos, com os meninos da minha idade, a gente passava por corredores É, de homens fazendo assim, aê, bonita, ai, aê, aí, passando a mão na gente. nas Ah, eu boates, não vivi O isso quê? não, amiga. Eu lembro nas perfeito. matinês. Eu não vivi Mas era isso. uma coisa. Ainda Eu lembro bem. corredores, e eu lembro que assim, a gente tinha que ficar se E se desviando dos você, homem, caras. não fizesse isso, Era um seu colega absurdo. fala, não vai mexer, não? Não vai E, tocar, não? e aí vem a nossa questão aqui para você: o que é ser homem na sociedade hoje? Ainda estamos presos a modelos antigos ou você vê que a gente consegue já ter uma reconstrução mais saudável, Eu, mais eu, igualitária, eu acho que, respeitosa? eu acho que hoje a gente já está num processo de transição. Muitos homens, era muito comum você ver buzinada na rua, pem-pem, Ah, buzinada. e aí, gostosa? Oi, é isso, olha lá em casa. É isso. Eu acho que hoje os homens estão tendo uma compreensão desse papel ridículo, né, que é Que eles isso fizeram que eles fizeram durante a vida durante inteira. a vida toda. E mulher nenhuma deve ser deve se enamorar por uma buzinada, por uma Não, pelo cantada. amor de Pelo amor de Deus. Deus. Pelo É o pelo contrário. se esse cara me dá uma buzinada, eu quero mais que ele esteja longe, Uhum. né? Eu confesso que muitos homens hoje já estão entendendo esse movimento, né? Já existe uma cartilha, o contrário daquela cartilha Red Pills, aquele É isso que eu ia te movimento. perguntar, e os Red Pill? Pois é, Hum. isso é uma degradação do masculino. Esses homens que vão para o interior, vão para a fazenda gritar, se melar de lama, gritar, uruá, na verdade, eles estão reivindicando a sua infância, A época das a cavernas. época das cavernas. E nem nas cavernas era isso, porque nas cavernas, aquela imagem
do homem puxando a mulher Puxando a pelos mulher pelo cabelos cabelo. nunca existiu. Yabadabadu. Nunca existiu. Isso foi um desenho de um jornal inglês que ele fez para justificar a violência na sociedade inglesa. A mesma coisa de Adão e Eva, né? A mesma coisa de Adão e Eva. Sabemos que as Eva religiões, pegou a maçã porque a é, cobra. as religiões fazem parte do mito. Mas o que é ser homem hoje? É uma pergunta ontológica, né? Uhum. Existencial. Sim. Acho que principalmente na minha visão como professor, como filósofo, como homem, é a questão da empatia. Não tem como hoje ser homem se você não desenvolver a empatia, ver o que passa por uma mulher. Qualquer uma aqui que está assistindo, vocês duas, pensaram: hoje eu vou sair, vou vestir tal roupa, porque eu vou em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, né? O decote, o tamanho da saia, o tamanho da calça. Eu não precisei pensar sobre isso. Exato. E eu pensei, tá? É? Eu não pensei. Eu posso voltar à noite? No máximo eu vou pensar assalto. Vocês têm que pensar, né? Assalto, estupro, Assédio? assédio. Eu falei, não, vou colocar qualquer coisa aqui, tá tudo bem, né? Para mim é natural, porque é esse o universo. Então, quando a gente começa a pensar empaticamente do que as mulheres sofrem no dia a dia, se você vai andar ali na praça sozinha, de manhã é uma coisa, à noite é outra coisa. Isso. Se você veste um biquíni, um maiô, tem um decote assim, assado, é outra coisa. Então, quando, o ser homem, eu acho, é desenvolver a simpatia, porque a empatia faz a gente mudar, faz entender que aquela, Concordo plenamente. faz entender que aquela jovem de 14 anos estuprada Uhum. não queria ser estuprada por causa do tamanho da saia, não queria ser estuprada. Aquela gravidez indesejada não foi indesejada. Aquela gravidez foi forçada, foi fruto de uma violência. Então, olhar para as mulheres com um outro olhar, né? Olhar para as mulheres a partir de um olhar, puxa vida, e se fosse comigo, ou se fosse com minha irmã, com minha Com a minha mãe, mãe. com qualquer outra pessoa da minha convivência. Então, ser homem, reforçando, é olhar de forma empática a sociedade para si e para outras E pessoas eu acho também. que até, inclusive, a gente falou disso hoje, entre os homens. Sim, Que eles sejam mais carinhosos, empáticos entre eles. Que eles possam ter conversas francas, íntimas, que eles possam se mostrar vulneráveis, que eles possam dizer eu te amo, meu amigo. sim, é Nós exato. mulheres falamos isso muito umas para as outras, para os meus amigos. O homem não fala. Você já viu abraço de homem? É um tapão, Oi, É, oi, é um meu, tapão meu, meio assim, assim, né? Estabanado. de longe, é estabanado, né? É uma coisa bem interessante, não encosta, né? Então, mas ao mesmo tempo, num ginásio, num estádio de futebol, é aquele abraço, aquela coisa toda, vai entender. Que Exatamente. sentimentos se passa? Você abraça o cara que você nunca viu, você abraça, chora, fica pulando. Exato. É, professora, a gente infelizmente vai chegando ao fim do É, nosso que podcast. Esse pena. papo delicioso, muito tão gostoso. rico, tão importante, tão necessário. Muito. A gente já convida aqui o professor para voltar num Opa, outro momento, para a gente continuar falando sobre tudo isso, porque a gente ainda tem muito trabalho pela frente e o muita seu coisa. trabalho é tão digno, e nos e para a gente E vai no ser caminho tão certo, né? importante, né? A gente compreende que este é o caminho É, para a é. gente chegar numa sociedade mais igualitária e mais justa, né? Eu tive boas professoras, tanto na minha faculdade de filosofia, porque eu também sou teólogo, e a professora Heide, de Sagradas Escrituras, e ela que me colocou na mão, assim, um texto. E aí, isso foi uma chave, que eu pude entender que esse sagrado é feminino e a gente precisa honrar esse lugar do feminino também dentro da Exato, gente. O Vitor exato. Hugo, É, também, aquele texto para mim é uma das coisas exatamente, mais maravilhosas que eu já vi exatamente. na vida. É isso aí. Tem que Porque fazer parte da nossa Ante o vida. sacrário, ajoelhamos-nos. A mulher é isso, o homem é aquilo.
é uma das coisas mais belas que Mas, eu já vi. exatamente, é Como eu muito digo pro bom. meu filho, não tem coisa de menino nem coisa Não, de menina, tem coisa de vocês todos. Tem coisa de sim, ser sim, humano, de Acabou. É por gente. aí, é aí que eu acho que a é, gente começa, né? sim, exatamente. Professor, então, se você pudesse, agora eu peço para que você olhe para aquela câmera e fale diretamente com quem nos assiste, deixar uma mensagem direta para os homens que estão nos Uhum. assistindo, e evidentemente para suas companheiras, parceiras, mães, enfim, especialmente para aqueles que sabem que passam dos limites diariamente. O que você diria? Não tenha medo de entrar em contato com seus sentimentos. Explore suas emoções e compartilhe essas emoções, porque é a única forma de desatar esse nó, essa garganta, esse lugar que a gente aprendeu a ser seco. E aí a gente pode diminuir a violência contra as mulheres. Venha, participe desse movimento. Perfeito, professor. Aproveitando, você podia também compartilhar com o nosso público quais são as referências, se uma mulher estiver passando por algum momento delicado, antes de alguma denúncia, em que suportes, para que lugar ela pode ligar? Um Quais são 180, os quais são os serviços serviços públicos disponíveis? disponíveis para que ela possa acessar antes de acontecer, como você mesmo falou, que a gente não vá direto para esse número do E feminicídio? também, como é que os homens que quiserem se conhecer e quiserem participar dessa corrente tão potente, que são os grupos reflexivos? Bom, Por ter os contatos também, né, das para tuas as redes. mulheres, nós temos em cada cidade no Brasil algum equipamento que possa ser uma acolhida para essa mulher. Então, geralmente tem uma coordenação da mulher, tem As uma casa da DDMs, mulher, e aí se já parte para a prática jurídica, tem as DDMs, mas eu aconselho ir primeiro nos centros de convivência da mulher. Conversar, falar com outra assessoria. Antes, se ainda passou por uma situação de violência, vá na DDM e aí sim faça um boletim de ocorrência e fique concentrada nisso. Para os homens, eu vou indicar o meu Instagram, porque ali tem muitos canais e que possa auxiliar. Porque às vezes é uma dúvida sobre paternidade, sobre Uhum. sexualidade, sobre comportamento. Prof. Sérgio Barbosa. Prof. Sérgio Barbosa. E existem vários lugares na sociedade. Ah, obrigada, professor. Muito muito obrigada obrigada. pela tua Eu que presença. agradeço. Foi um Imagina. prazer, viu, Que recebê-lo lindo aqui. ter visto esse teu trabalho, essa tua trajetória, tua caminhada nessa reconstrução, né, da E masculinidade. vamos juntos, que tudo que a gente precisa é de mais e mais exemplos e ações como essa que o professor nos trouxe aqui. Com Muito certeza. obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Eu que professor. agradeço bastante. O nosso podcast vai ficando por aqui. A gente se vê em breve no próximo episódio. Um beijo grande para vocês. Aproveito para pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, Instagram e o nosso canal YouTube, @Mulher Maravilha Podcast. A gente se vê lá. Um beijo, até mais.